Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Hora Suave e hoje nós vamos comentar o terceiro episódio da terceira temporada de The Mandalorian, O Convertido. Mas antes da gente ir pro vídeo de hoje, não se esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e ativar o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Então vamos pro vídeo de hoje. Vamos começar falando do título do episódio. Obviamente, o Convertido leva a crer que tudo é o Din Djarin, nosso querido Mandaloriano, já que ele volta para sua crença, para esse grupo ao qual ele faz parte. Mas a verdade é que o Convertido, se a gente for para pensar no idioma original, que é o inglês, ele pode ser muita coisa, já que o inglês é uma língua que tem mais gênero neutro. A gente pode estar falando da Bo-Katan, que também é convertida por ter se banhado nas águas do equívoco, ou do próprio Dr. Parrish, que ele pode ter se convertido à Nova República, ou na verdade ter se radicalizado e se convertido totalmente ao Império, ao qual ele se dizia contra. Mas a gente vai por partes aqui. Uma das primeiras referências que a gente vê nesse episódio são os interceptadores TIE, não confundir com os TIE Fighters, né? Porque a gente tem o TIE Fighter, que é a nave clássica, que é essa aqui, e a que aparece no episódio é um interceptador que você pode ver que tem essas pontas. Ele é mais, digamos assim, usado para ataque. Ele é como se fosse um caça de elite comparado ao TIE Fighter. E logo em seguida a gente também tem as TIE Bombers, né? Os bombardeiros, que foram os mesmos usados para destruir Mandalore, destruindo o palácio da Bo-Katan e destruindo tudo que ela ainda tinha de relação com o clã dela. Vale lembrar que para os Mandalorianos, o clã é a família. E é engraçado que ela fala que ela roubou coisas de senhores da guerra imperiais, né? Porque isso remete a qualquer vácuo de poder deixado em alguma estrutura. Você tem aqueles que são comandantes, generais, capitães, que comandam tropas, tentando se manter no poder. Isso aconteceu, por exemplo, com o fim da União Soviética em vários países do leste europeu e também, mais recentemente, na queda do Saddam Hussein no Iraque, foi o que acabou gerando coisas como o Estado Islâmico, por exemplo. E eu acho legal que esse episódio ele tem uma dinâmica que ele vai para outro lado, assim que você se livra dessas questões, né, dos Mandalorianos, você volta para Coruscant, que era a capital do Império e, pelo que parece, ainda é a capital da Nova República. Depois vai mudar, né, mais lá pra frente, quando a gente vê na trilogia 7, 8 e 9. Só que aqui a gente vê ela de uma perspectiva diferente, né? Ela era algo muito cheio de intriga na trilogia original, né? Justamente por tá perto de um golpe de Estado e tudo mais. E quando a gente vê durante o Império, nas séries, nos desenhos, já é algo decadente, algo podre, como o próprio Império acabou tornando. Aqui a gente tem uma visão um pouco mais otimista, uma visão bonita, né, de tentativa de reconstrução. É algo novo pra mim ver Coruscant dessa maneira. E a gente vê o Dr. Pershing falando, né, lá na ópera que aparece na Vingança dos Sith, e depois ele sendo saudado pela classe dominante de Coruscant, que mostra que não importa que lado esteja dominando, porque no final das contas o que importa é estarem ganhando dinheiro. Bando de burguês, safado! Isso inclusive é mostrado no episódio 8, que eu defendo com unhas e dentes, que é um bom filme. O que estraga é o 9 por causa de vocês que não param de reclamar de Star Wars. Mas é interessante que Star Wars tá indo por um caminho mais político do que os filmes originais, que eram mais filmes de ação da época, né? Então não tem como você colocar essa agenda política nele sem deixar o lado blockbuster, e agora você tem todo esse poderio da Disney usando para fazer coisas como Andor e essa pequena pontuação aqui que eu acho muito legal. A gente também tem a implementação do termo Townsday, que é como se fosse a terça-feira deles, né? Star Wars tem os próprios dias da semana, que eu acho bem legal eles colocarem, mas canonicamente acho que a gente nunca tinha ouvido falar nisso. E a gente começa a ver os pequenos erros da Nova República diante da questão dos caras que permaneceram do Império. Primeiro é que eles fazem anistia, porque como você vai ver, você pode trabalhar com pessoas que de fato querem mudar as coisas, ou você pode estar trabalhando com traidores, como é o caso da gente que cria uma armadilha pro Pershing. Falando em armadilha, é óbvio que isso aqui é um easter egg. It was a trap! Porque ele falar que é uma armadilha pro Mon Calamari remete automaticamente pro Almirante Akbar. It's a trap! Mas essa parte do Pershing é interessante porque tem algumas coisas que, obviamente, que o Império ele é uma alusão ao nazismo, mas o Dr. Pershing ele tem uma parada que muita gente que foi julgada em Nuremberg depois dizia que estava ali só pelo trabalho. Então, o amor dele pela ciência e pela clonagem pode ter sido deturpado pelo Império, mas ele tá disposto a, tipo, passar por cima de leis e se meter em coisas escabrosas para recuperar o trabalho dele. Então, ele pode acabar que nem muito cientista nazista, que fazia experimento com o ser humano. É pelo experimento. Então, um cara que começou, tipo, ele é uma vítima aqui, ele pode estar, na verdade, mostrando que ele tinha um prazer em fazer aquilo. E é engraçado que tem dois fatores que levam ele a fazer isso, ele é muito medroso, né? O primeiro é que quando você trabalha a questão da comida, ele diz que sente falta das rações amarelas, docinhas e tal, e ele consegue. E isso é psicológico, porque a alimentação é uma das formas mais ativas de você ter memórias afetivas, né? Quem não lembra de a comida na casa da avó, ou se a sua mãe cozinha, quando você era pequeno, uma sobremesa específica. Então isso é um ponto de domínio. E o segundo é que homem é trouxa pra mulher mesmo, né? Mulher nova, bonita e carinhosa, faz o homem
gemer sem sentido. Mas isso também, o afeto, a comida, isso ajuda a humanizar. Isso tem algo que a Nova República tá fazendo, é desumanizando essas pessoas. Eles são referenciados por números, e eles fazem esse teste de aptidão que lembra muito aqueles testes do Blade Runner 2049. Have you ever been in an institution? Cells. Cells. Do they keep you in a cell? Cells. Ao final fica bem claro que Elia Kane é uma traidora. Então a questão é, ela tá tentando pegar tudo que o Pershing sabia e levar para a Primeira Ordem, ou ela tá buscando radicalizar ele, já que ele ia passar por um processo similar ao que o Império fazia, só que mais leve, e ela coloca os níveis lá em cima, o que é um absurdo ninguém ficar supervisionando aquilo, né, cara? Fica a dúvida, o que nos leva a uma questão que eu vou falar daqui a pouco. E a gente encerra um episódio com o Mando, o Din Djarin e a Bo-Katan sendo reaceitos, e a gente passa por algumas camadas aí. Primeiro que eles são recebidos pelo Paz Vizsla, que de paz só tem o nome porque ele quer meter a porrada em todo mundo. Mas piadas à parte, ele é do clã Vizsla, que é o clã do primeiro Mandaloriano a dominar um sabre de luz e ser um Jedi, o dono do sabre negro. E o irmão, o primo dele, isso não tá bem estabelecido direito, foi o cara que tinha o sabre negro antes da Bo-Katan e que liderou os Mandalorianos para tentar retomar o planeta. Então a gente já viu isso no livro de Boba Fett, que essa questão de liderar o povo é algo muito importante. Então isso eu acho que vai ser um ponto muito grande de conflito daqui pra frente, porque a própria Bo-Katan diz que tá cansada de ver o próprio povo lutando. E quando ela é aceita por esse clã, por esse grupo, né, por ter se banhado nas águas do equívoco, ela simplesmente, eu tô na dúvida se ela vai olhar isso como uma oportunidade de liderar os Mandalorianos novamente, tipo, eu vou fingir que eu acredito nisso aqui, ou se o fato dela ter visto um mitossauro e passado por esse batismo faz com que ela entre na doutrina de fato. E aí eu acho que isso é um desenvolvimento legal, além de monstro da semana por episódio. Passando pro que eu achei até aqui, esse foi o melhor episódio de Mandaloriano até agora, porque ele consegue achar uma fórmula. Quando ele quebra a paz do Mandaloriano pra explicar esse background, simplesmente o background não aparecer, imagina que fosse só aquele bombardeio e vai ficar será que o Império está voltando? E não, ele ativamente te mostra algo por trás acontecendo. E eu boto muito a culpa disso em Andor, porque Andor foi uma série excelente, a melhor série de Star Wars até agora, que mostrou todo esse background da questão política de Star Wars. Então, eu acho que isso entrando nos outros pontos, principalmente esses pontos de transição entre o episódio 6 e o episódio 7, agregam muito valor a Mandaloriano, cara, a Star Wars no geral, e eu tô bem ansioso pra ver como isso vai se desenvolver. Achei um excelente episódio, muito bom mesmo, talvez um dos melhores de todas as temporadas, junto com o da Ahsoka, né, que também é um baita do episódio, o último da segunda, e eu quero ver como eles vão desenvolver isso, justamente pra não cair naquele cansaço que a gente falou que o segundo episódio teve. Mas é isso, se você viu algum outro easter egg, coloca aqui embaixo, compartilha com seus amigos, e até a próxima.